Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja. Janai. Capítulo 12, vocês ficarão assim de início perguntando silenciosamente um sermão baseado nesse capítulo aqui. Ora, eu quero ver. Josué, capítulo 12. Pois aqui nós temos uma lista de reis que foram vencidos por Moisés e o exército de Israel, por Josué e o exército de Israel. E leremos todo o capítulo, e o sermão será baseado no capítulo 12 e com a força dos capítulos 10 e 11 de Josué. Com o pano de fundo dos capítulos 10 e 11. Se vocês querem o pano de fundo dos capítulos do capítulo 12, são os capítulos 10 e 11. Josué, capítulo 12. Leitura. Vamos ler ali a nova Almeida atualizada, tá bom? São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale a metade de Gileade, até ao ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. E o narrador continua no versículo 3. O 2, não é isso? O 3. Muito obrigado, sonoplastia. Desde a campina até ao mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdod e Pisga, como também o limite de Og, rei de Bassã, que havia ficado dos Refaíns, os gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. E dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bassã, até o limite dos Jerusitas e dos Macatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. E o narrador continua narrando a guerra. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Agora é Josué. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale de Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Olha só, Cida, interessante, não é? A saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferizeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. Eita, guerreiro Josué. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro. O de Eglon, outro. O de Gezer, outro. O rei de Debi, outro. O de Ged, outro.
O rei de Ormá, outro. O de Arad, outro. O rei de Libna, outro. O de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. Diz o narrador. O rei de Tapua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazarão, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Siron, Meron, outro. O de Acazaf, outro. O rei de Tanak, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Jaquineão, o Carmelo, outro. O rei de Dó, em Nafatidó, outro. O de Goim, em Gigal, outro. E o último versículo, todos juntos. O rei de Tisa, outro. Ao todo, 31 reis. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó, ao Deus da aliança, toda glória. Toda glória. Pois baseado nesse texto, que se apresenta como uma lista de reis que foram vencidos, tanto por Moisés, depois pelo seu sucessor Josué que venceu a coalizão que veio do sul, depois venceu a coalizão do norte, o narrador narra isso. Baseado nesse texto, o tema do sermão desta noite é este: os memoriais da fé e a fé que gera memoriais. Dá para gravar aí? Os memoriais da fé e a fé que gera memoriais. Para compreendermos juntos o que significa um memorial, é algo criado para lembrar um fato importante da história. No nosso caso, da história da fé. Um memorial é algo que foi criado para lembrar um fato importante da história, da humanidade como um todo. No nosso caso, muito especialmente, a história da nossa fé. Esse memorial pode ser uma estrutura, ele pode ser um acontecimento, ele pode ser nomes, ele pode ser orações e tantos outros aí. Vamos repetir, para que serve um memorial? Primeiro, o que é um memorial? É algo criado para lembrar um fato importante da história. No nosso caso, a história da nossa fé. Ele pode ser uma estrutura, uma estátua. Ele pode ser um altar construído como construiu Elias, Abraão e tantos outros. Entenderam agora a razão do tema? Os memoriais da fé e a fé que gera memoriais. Sim. Queridos, poderíamos usar aqui o tema: a nossa fé tem história. Sim. E a nossa fé constrói história. Nós encontramos memoriais, os memoriais da fé na Escritura. E esses mesmos memoriais da fé nos ajudam a construir outros memoriais. Sabe por quê? Os memoriais da fé nos ajudam a construir outros memoriais? Porque os memoriais da fé, de fato, apontam, relembram as ações de Deus em prol do seu povo, no tempo e no espaço. Os memoriais da fé nos convidam
para darmos uma olhada pelo retrovisor da nossa história, da história da igreja, da história do povo de Deus. E ao olharmos para o retrovisor, ao abrirmos os anais da igreja, as histórias da igreja, sejam elas bíblicas ou extrabíblicas, lá encontramos esses memoriais da fé. Memoriais que lembram as ações de Deus no tempo e no espaço em prol do seu povo. Então, quando nós olhamos para os memoriais da fé, que nos lembram as ações de Deus redentivas em prol do seu povo no tempo e no espaço, essa olhada nos levam a uma fé no presente que também constrói memoriais. E memoriais esses que também servirão para as próximas gerações. Você quer ver como Deus sempre gostou dos memoriais da fé? Com o objetivo de levar o seu povo, pela fé, a construir outros memoriais? Você quer ver isso? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Um exemplo de um memorial que o próprio Deus estabeleceu. Isso na antiga administração da Aliança da Graça. Mas que, quanto à sua essência, esse memorial que vai ser citado aqui, ele tem uma continuidade. O que mudou foi a forma. A essência é a mesma. O Senhor começa agora o processo de libertação do seu povo das garras do Egito, de Faraó. Primeira praga, segunda praga, oitava praga, antes da 10ª, a morte dos primogênitos. Ordem, cada família com um cordeiro, sem defeito. E resumindo a história, pegue o sangue, passe nos portais das vossas casas. E no dia que será dia de juízo para os egípcios, o anjo da destruição passará, enxergará o sangue no portal ou nos umbrais e passará por cima. Daí o significado da Páscoa é passar por cima. E depois que isso aconteceu, Deus deu uma ordem. Êxodo 12, 14. Êxodo capítulo 12, versículo 14. Depois que isso acontecer, essa ordem que ele deu foi essa, todos juntos. Este dia vos será e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto. Ele está dizendo, celebrem, vocês vão celebrar doravante. E vocês vão celebrar para que vocês lembrem. Vocês vão olhar para sempre para esse memorial e vão se lembrar o que foi que eu fiz por vocês. O que foi que eu fiz por vocês e através de vocês, e para o bem de vocês e para a glória do meu nome. É assim que Êxodo 19, 20, especialmente o 20, Monte Sinai, ele chama o seu representante Moisés. Êxodo 19, no 20, nós encontramos assim o prefácio dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E aí ele continua até chegar ao 10º. Mas antes, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu tirei vocês das garras de um governo totalitário, símbolo do diabo. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, quando eles repetissem o memorial, a Páscoa, eles se lembrariam que Deus havia tirado o seu povo de lá. É claro que para nós reformados houve uma continuidade na essência, mudou apenas a forma. Na nova administração da Aliança da Graça é a ceia do Senhor. É um memorial
mas para nós é para além do memorial, é um meio de graça. Ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, nós estamos na linguagem bíblica e confessional, verdadeiramente, realmente e espiritualmente, nos alimentando de Jesus Cristo. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Quer ver um outro memorial da fé? Veterotestamentário, que se encontra lá nas histórias da antiga administração da Aliança da Graça, Josué capítulo 4. Nosso Deus é o Deus, Ele é a fonte perfeita da pedagogia, da psicopedagogia. Ele é a fonte perfeita da andragogia, o ensino aos adultos. Quem sabe ensinar como ele, Vitor Albuquerque? Quem mais sabe instruir, ensinar como o nosso Deus? Ele é perfeito, Thelma. Ele é perfeito. Josué capítulo 4. Vejam outro memorial que Deus estabeleceu. Memorial da fé. E quando o povo atentasse para esse memorial, o povo iria se lembrar do que Deus havia feito. E ao se lembrarem, fé fortalecida no presente. E essa fé fortalecida no presente geraria outros memoriais. Ou seja, mais ações de Deus no presente. E confiança no futuro. Esperança. Josué 4. Primeiro versículo. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, vamos lá, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados, pousarem os sacerdotes pés, todos juntos, tomai 12 pedras e levai-as convosco, depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. Agora, queridos, todos juntos, papais e mamães, atentem. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? O que significa esse memorial aqui, papai e mamãe? Os papais e as mamães responderão, então lhes direis, que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. A última parte, estas pedras servirão, todos juntos, para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Entenderam o porquê do tema? Os memoriais da fé e a fé que gera memoriais. Porque os memoriais da fé nos convidam, repito, a darmos uma olhadinha pelo retrovisor e relembrarmos o que Deus já fez no passado. E uma vez que nós relembramos o que Deus já fez no passado, passamos a agir com confiança no presente. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Você olha e diz, Senhor, Tu fizeste lá, segundo a Tua vontade, faça hoje aqui também. Então os memoriais da fé fortalecem a nossa fé do presente. Os memoriais da fé do passado alimentam a nossa fé no presente.
empurra ela para gerar outros memoriais da fé. Agora o capítulo 12. Nós encontramos uma lista de reis vencidos. Por que foi necessária essa lista de reis vencidos? Clara e evidente. Um memorial. Um memorial. Queridos, quem estava lá acompanhando Moisés no Êxodo? Dos seus homens de confiança lá, quem estava lá com ele? Lá em Êxodo 12, no estabelecimento da Páscoa, quem estava lá acompanhando Moisés? Dentre tantos outros, quem estava? Josué. Josué estava lá, queridos. Josué viu o anjo do Senhor, o vingador, passando e matando os primogênitos dos egípcios. E quando via o sangue nos umbrais das casas das ovelhas do Senhor, o anjo passava por cima. Josué viu, Josué acompanhou lá de Moisés as pragas. Josué viu o mar vermelho sendo aberto, sendo transformado em 2 paredões. Josué viu, aliás, Josué era general de guerra de quem? De Moisés. Logo, queridos, os memoriais da fé de Josué fortaleceram a sua fé para que ele, pela fé, construísse outros memoriais. É o que nós encontramos aqui no capítulo 12 de Josué. A lista é feita. E para não deixar Moisés de fora, e aqui eu vejo a cultura da honra, ainda que implicitamente, indiretamente. A lista poderia constar apenas Josué. Queridos, preste bem atenção. O autor primário da Escritura é Deus. E o que me chama a atenção aqui é que a lista não começa com as vitórias de Josué. A lista começa com as vitórias de Moisés. Mesmo sabendo que Josué que estava lá como general lutando. Então me permita abrir aqui um parênteses. O nosso Deus é o Deus da hierarquia. Cuidado com esse discurso de anarquia, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade. Deus, ele tem prazer na ordem que ele estabelece. Ele abomina o desrespeito às hierarquias. Ele faz questão de que o nome de Moisés seja narrado. Aqui é dito que na liderança de Moisés foi vencido Seom, o rei, e Og, o rei. E depois é que chega Josué. E Josué sofre ataque de uma coalizão do sul. Aí ele vai lá e vence a coalizão do sul, inimigo do povo de Deus. E depois que ele vence aquela coalizão do sul ali, do Oriente ali, aí surge agora a coalizão do norte. E ele parte para cima da coalizão do norte. E vence também. E todo o pano de fundo do capítulo 12, meus queridos, como memorial, está no capítulo 10 e 11. Pois o capítulo 12, com o pano de fundo dos capítulos 10 e 11, tem as seguintes lições para nós. O capítulo 12, com toda aquela lista de reis vencidos por Josué, por Moisés e Josué, e aquela lista é um memorial. Esse memorial aponta para lições maravilhosas. Então volte para o capítulo 10, e você vai contar comigo quantas vezes o narrador, no capítulo 10 e 11, ele aponta para o Senhor. As vitórias, o resumo das vitórias que se encontra no capítulo 12 tem como causa última: o mérito absoluto é de Deus.
Moisés e Josué foram apenas instrumentos. E vejam se não é assim. Capítulo 10. Vejam comigo, queridos. A partir do versículo 8. Vamos passear agora por esses dois capítulos, 10 e 11. Depois os capítulos 10 e 11, eles fazem parte do pano de fundo do capítulo 12. É como se você perguntasse para o narrador, mas como é que foi essa guerra aqui? Como foi que Moisés venceu Seom e Og? E como foi que Josué venceu? Capítulo 10 e 11. E por isso, quando preparava esse sermão, eu disse, não, eu não vou ler aqui, ipsiliter, capítulo 10 nem 11, eu vou para o 12. E aí eu vou buscar o pano de fundo no capítulo 10 e 11 e resumir as lições. Vejam quantas vezes no capítulo 10. O memorial do capítulo 12 nos chama para estas lições. Nos apontam para estas lições. Capítulo 10, versículo 8, todos juntos. Disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Isso aí é uma referência à coalizão do sul. Isso aí é uma referência à coalizão do sul. E aí o narrador no capítulo 10, ele narra esses nomes. E lá no 12, esses nomes são repetidos. Agora vejam que a força das vitórias está aí, ó. O mérito absoluto das vitórias que Moisés e Josué conquistaram está aí, ó. Disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Ei, Primeira Igreja Presbiteriana de Pedrolina, nós estamos numa missão, expandir o reino do Senhor Jesus Cristo. E a mensagem continua, avancem, avancem, não temam, não temam, porque ninguém vai fazê-los parar. Avancem, avancem, avancem. Qual é a garantia? A presença do Senhor. Memorial serve para isso. Eu imagino Josué ouvindo isso e lembrando, trazendo à tona os memoriais do passado também. Ele viu o mar vermelho sendo aberto. Ele viu Josué tocando o cajado no mar e Deus fazendo o mar se transformar em 2 paredões e o povo passar. Ele viu os carros de Faraó com as suas rodas sendo quebradas do nada, no meio da travessia, e o povo já havia atravessado. De repente, o mar volta à sua normalidade e mata todo o exército de Faraó. Josué estava lá. E agora Deus disse, não temas. Ninguém vai poder te resistir. O resultado está lá. Nenhum rei resistiu a Josué e ao exército do Senhor. Está lá, Josué 12. A coalizão do sul não resistiu. Mas continua. Versículo 10. Vejam, segunda vez agora. Mesmo assunto. Todos juntos agora. Deixe-me a sonoplastia abençoada do Senhor. Isso, ó. Ligado agora. Ligadinho aí na tela. Eu sei que nós estamos trabalhando aí para melhorar mais ainda, para ajudar vocês, não é? O olho em 4 telas assim é uma batalha mesmo. Mas o nosso colégio pastoral, graças a Deus, por bondade de Deus, está bem à frente. Estamos pensando em algumas coisas aí para ajudar vocês, que já tem nos ajudado. Todos juntos. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Aron e os derrotou até a Zeca e Magdá. Aqui você tem detalhes da batalha. A batalha começou contra a coalizão do sul, reis e exércitos, contra Israel, Josué e o exército de Israel. Aí vem aí o detalhezinho. Novamente, queridos. Novamente o versículo 10, por favor. O Senhor os conturbou diante de Israel. Novamente, só a primeira parte. Toda a igreja. E o resultado disso? E os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Aron. E os derrotou até a Zeca e Magdá. O memorial da fé do capítulo 12 aponta para: é o Senhor que luta pelo seu povo. É o Senhor que guerreia pelo seu povo.
E olha aí, esse conturbou aí, você não imagina como foi, meu. A Bíblia só narra que ele conturbou. Ah, queridos, isso é memorial da fé. Esse mesmo Deus é o nosso Deus hoje. Mas vamos lá, rapidinho. Versículo 11, por favor. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, agora todos juntos, agora daí para frente, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a seca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O Senhor peleja por nós, queridos. O Senhor peleja pela sua igreja. Nós falamos aqui há 8 dias, as 7 trombetas. Nós falamos aqui que o próprio Deus vai consentir, num determinado momento da história, já caminhando para o capítulo final, que a besta que emerge do mar, com a ajuda da besta que emerge da terra. Quem são essas, pastor? O Estado anti-Deus e a falsa religião. Deus vai permitir que pisem na igreja verdadeira. O mundo vai celebrar aqueles que nos perturbaram, já eram. Mas quando eles estiverem celebrando, a 7ª trombeta vai soar. O arcanjo vai tocar a 7ª trombeta. Os céus irão se rasgar. E como diz aquela canção, o rei está voltando. O rei está voltando. Bem forte agora. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Ei, quando o mundo estiver sorrindo, vão entender que sorrir por outro não é melhor. Aí a Bíblia diz em Apocalipse que o Espírito vai dar vida à igreja, vai trazê-la de volta, e agora é juízo sobre o mundo. E todos saberão quem é que manda. Está lá na 7ª trombeta, quando voltarmos para o Apocalipse, a 7ª trombeta será tocada. Então vamos, queridos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vamos lá. Por favor, versículo 14. Eu faço questão de repetir isso aqui. Esse é o famoso sermão parte 1 e parte 2, sem nenhum problema. O importante é ver a igreja do Senhor sendo edificada e os salvos sendo salvos. Edificação para os salvos e salvação para os perdidos. Só pode acontecer nele, em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Rosa guerreira. Versículo 14, todos juntos. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Agora juntos, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Qual foi a voz do homem que ele ouviu, gente? Josué. E qual foi o pedido que Josué fez? Sol, detenha-se em Gibeão. E você, lua, pare no vale de Ajalon. Querido, se você não fica arrepiado com isso. Sol, pare. Lua, e você também. Sabe quem fez isso? O Senhor. Ele só conseguiu fazer isso porque o Senhor o ouviu. Deus ouve o clamor do seu povo. Deus está atento às nossas orações, igreja. Oremos, oremos, oremos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Oremos pelo nosso país, oremos pela nossa nação. Oremos pelas nações, oremos pelo mundo. Maria Gil de Souza, minha mamãe querida, que carregou 9 meses no seu ventre. Hoje eu acertei, viu? Teve um dia aí que eu passei a ideia que eu nasci prematuro. Nenhum problema para quem nasce prematuro. É um prazer tê-la aqui olhando para a senhora. Pregar olhando para a senhora, viu?
Adiante comigo também o versículo, querido. Foi o 14, não foi? Agora o 19. O 19 comigo. Especialmente a segunda parte. 19, todos juntos. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixe entrar nas suas cidades. Agora todos juntos. Porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Porque o Senhor vosso Deus já vos entregou. A igreja quer recuar, quer ficar amedrontada. E se não quiserem, e se não ouvirem, e se. Ei, queridos, quando Deus manda, cabe à igreja ir. Pois antes da igreja chegar lá, Ele já está. Antes da igreja chegar lá, Ele já está com o seu quartel general e celestial. Por favor, o moço de Eliseu saiu de manhãzinha da casa e quando olhou estava o exército sírio, com raiva do profeta. Pois tudo que era tratado lá na casa do rei da Síria, tudo que era tratado em Israel, na verdade, no rei da Síria, Israel ficava sabendo. Aí o rei da Síria disse, ora, tem uma técnica de ter um traidor no meio aí. Quem é? Aí alguém disse, ó rei, tem um tal de Eliseu aí que sinceramente ninguém sabe entender, mas tudo que tu falas aqui ele escuta e fala lá. Sabe quem era? Deus na vida de Eliseu. Boca de Deus. Aí o rei disse, pegue esse desgraçado. Está lá o exército. E Eliseu dentro de casa dormindo ainda. Ó. Aí o jovem volta e diz, ó pai Eliseu, isso aqui é respeito, meu irmão. Respeito, ó, a liderança. Ó pai Eliseu. Ó pai Eliseu. Veja, desesperado o pobre do jovem. Eliseu saiu, o exército literal da Síria. Aí Eliseu disse, calma filho. Calma. Senhor, abre os olhos dele, para que ele perceba. Ah, queridos, está lá em 2 Reis. Quando os olhos dos jovens são abertos pelo Senhor, ele agora não vê só o exército sírio. Por trás do exército sírio, querido, o narrador narra o quê? Toda a igreja. Um exército celestial de carruagem de fogo. Aí Josué disse, maior é aquele que está conosco. Louvado seja o Senhor. E esse Deus não mudou. Aqui a colher eu chego para o meu irmão Raul Gil, ele está aqui, né, Raul Gil? Eu tenho liberdade de falar isso, meu irmãozão, o pessoal te conhece aqui. Meu irmão, eu estou com medo, meu irmão, eu estou com medo, meu irmão, eu estou com medo. E eu chego, meu irmão, fique tranquilo, porque nós temos uma segurança top do nosso lado. Essa segurança é ISO 9000 e 9000 e 9000 e não sei das quantas. Nós temos anjos aqui acampados, nos guardando, nos protegendo, e nada acontece se Ele não quiser. E não é mentira, não. Existem anjos do Senhor aqui. Agora, mais do que anjo do Senhor aqui está o próprio Senhor presente, Jesus Cristo. É para isso que serve o memorial da fé. Olhar para o passado e ver as ações de Deus e ter a fé fortalecida no presente, e essa fé do presente age para gerar novos memoriais. Estou olhando no relógio, fique tranquilo. Para não cansar vocês. O 25 agora. Capítulo 10. Gente, é incrível o que o Senhor faz. É incrível. Vejam a frequência com que Deus diz para Josué. Ei, vem cá. Encosta o teu ouvidinho aqui. Ele sabe que você é pequenininho. Ele conhece a tua estrutura. Ele conhece que por mais que você aparente ser fortão ou fortinha, Ele sabe que aqui acolá você está gritando por dentro. Ele sabe, Ele conhecia Josué, por isso Ele repete, agora de novo. Então Josué lhes disse, não temais, nem vos atemorizeis. Preste bem atenção,
O memorial da fé do passado alimenta a fé no presente. Olha o que Josué está dizendo para o seu exército. Então, Josué lhes disse, todos juntos: nem vos sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os nossos inimigos, contra os quais pelejarás. Quem estava aqui pela manhã hoje? Na EBD, levante a mão. Por que fizemos o que fizemos aquele? Não é porque não tínhamos o que fazer, não. É porque fomos chamados para desafiar a igreja, mobilizar a igreja. Usar o que tem de bom de recurso didático, pedagógico, andragógico, neurociência e tantas outras ciências. A diferença é submissas ao Senhor. Está aqui, Josué dizendo, não temais. E vocês acham que ele disse isso? E aqui com todo respeito aos fleumáticos, hein? Vocês são bênçãos. Se o mundo fosse feito só de colérico, misericórdia. Mas também se fosse feito só de fleumático, também misericórdia, a casa cairia. Por isso que nós nos complementamos. Vocês acham que Josué disse assim? Não tem mais. Vocês acham que um general de guerra agora é o comandante? Vocês acham que ele está dizendo assim para o povo? Não tem mais. E a perna foi? Não, queridos. Não, queridos. O próprio narrador, os linguistas dizem que o texto transmite a emoção de quem escreveu. Os linguistas que trabalham essa questão, a relação da escrita da emoção, eles dizem que o texto transmite a emoção da pessoa naquele momento. Então, volte o texto aí. E agora eu vou tentar dramatizar. Calma, a homilética me permite isso. Chamamos isso de sermão dramático monológico. Eu não vou perturbar vocês, não vou explicar. Sermão dramático monológico. Quando o pregador, ele dramatiza o próprio Josué. O texto em tela. Eu imagino a postura daquele cara com a espada dele na mão. Então Josué lhe disse, não temais. E passando o visto ao exército, nem vos atormenteis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejareis. Eu imagino a resposta do exército. E aqui me permite uma conjectura. Eu imagino a resposta do exército. O Senhor peleja por nós. Avante, soldados do Senhor. Essa igreja presbiteriana, reformada, ortodoxa, ortoprática, ortopática, ela só não é chata. Assim tem que ser um pastor na igreja. Temos que mobilizar mesmo a igreja, não como eu quero, como eu acho, como o Senhor quer e manda. Então vamos, primeira igreja presbiteriana. Quando eu cheguei aqui, estava vendo os jovens ali ajudando na FELAV. Depois eu explico isso, viu? Quando passar a FELAV, vocês, por favor, não usem esse nome perto do presbítero César. Tem que dar um tempinho para ele, porque é FELAV. A FELAV é a feira de livros, gente. Uma bênção. Livros muito bons. E os jovens ali engajados, coisa linda. Os jovens engajados, coisa linda de se ver, guerreiro. Agora não queremos só na FELAV, não, viu? A Viva Sertão é bênção, gente. Vamos apoiar. Mas não é só a Viva Sertão, não, né? É isso. Uma igreja motivada, meu irmão, pode abrir o caminho. Uma igreja motivada não por mim, mas pelo Senhor, usando-me como instrumentos, com os pés de barro, avante, meu irmão, pode abrir. Eu duvido se você se empolga com alguém que diz, um general que diz, ei, vamos ou não vamos para a guerra? Vocês acham? Nós vamos apanhar. Eu não vou, não. Imagina, o narrador narra que Golias chegava e dizia, não tem homem em Israel? Era assim as guerras antigamente também. Eles faziam uma proposta.
Se um homem de lá, do outro exército, quisesse lutar com um daqui e vencesse, o outro exército se renderia. Não tem homem, Israel. Como é que estava o rei Saul? Como é que estava o rei Saul, segundo a Bíblia? Não tem homem, Israel. Aí chega lá Davi, cumprindo a missão do seu pai, levando um presente para o rei e para degustar uma coisinha boa para os seus irmãos que estavam alistados. Davizinho, que lutou com o urso, lutou com o leão, protegendo as ovelhas do papai. Aí nessa hora chega Golias. Não tem homem, Israel, e o rei, água para o rei. Imagina um copo d'água na mão de Saul. Está se melando, ó rei. Aí chega um garoto, meu irmão. Um garoto. Mas um garoto que com Deus é gigante, meu irmão. Um gigante sem Deus é anão, mas um anão com Deus é um gigante, meu irmão. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Senhor? Aí os irmãos de Davi, irresponsável, seu doido, está aqui para mostrar, né? E ele continuou, quem é esse incircunciso? Aí os outros disseram, e o rei Saul ainda, tem gente que atiça, né? Davi, e o rei de Saul ainda fez uma promessa, quem vencer vai dar a filha. Me leve ao encontro do rei Saul. Levou. Estou aqui, ó rei. O rei olhou assim, está lá no texto, querido. Paráfrase, menino, vai brincar. Menino, por favor, eu tenho homens aqui preparados para a guerra. Eles não estão tendo coragem de ir. Inclusive ele, Saul. Rei, eu lutei contra o urso e venci. Eu lutei contra o leão e venci. Não vai ser esse incircunciso que vai fazer isso, não. O rei teve tanta dó, e você conhece a Bíblia. O rei ofereceu o que para ele? Para minha consciência ficar tranquila e não ver esse menino ser esquartejado, eu vou pelo menos ter a consciência tranquila. Eu vou dar a minha. Quando botou a armadura no coitado do menino, o que aconteceu? Não, rei. Não, por favor. Eu só quero a minha funda e as minhas pedras. Eu fico imaginando Saul lá. Meu Deus. Já vai chegar a notícia que Golias arrebentou. Meu Deus do céu. Aí veio Saul. Aí chega Golias. Eu vou entregar as tuas carnes para os cães. Aí Davizão olha assim e diz, tu vens contra mim com espada, com lança, com todo esse poder bélico. Eu vou contra ti. Gente, eu vou contra ti. Quando eu falo isso, eu fico arrepiado. Eu vou contra ti. Na força do Senhor dos exércitos. Funda. 1, 2, 3. Foi aonde a bala, a pedrinha, a pedra. Quem fez aquilo foi Davi? O Senhor. E para cumprir a missão, o homem no chão, o que é que ele faz? Pega a espada, tinha que fazer isso o exército. Clímax, o ápice, pega a espada de Golias e faz o que, gente? Eu imagino Davi, meu irmão, daquele tamanho. Pum! E quando ele pega a cabeça, o exército de Israel diz, ei! Eu imagino mais uma conjectura, viva o Deus de Israel! Aí se eu tivesse lá, eu dizia, bando de covarde, eu e vocês. Viva o Deus de Israel! Ei, meus irmãos, Josué 12 é um memorial para você e para mim. E esse memorial nos aponta, primeiro, o Senhor peleja pela sua igreja. O Senhor peleja pelo seu povo. O Senhor peleja por você. Olhemos para os memoriais da fé. Quando estiver triste, leia Êxodo, o mar sendo aberto. Quando estiver triste, leia Josué, as águas do Jordão sendo abertas. Quando estiver triste, leia o texto, Jesus andando por sobre o mar. Quando estiver triste, leia o texto que diz que ele voltará.
Os memoriais da fé fortalecem a nossa fé. E uma fé fortalecida, ela constrói outros memoriais da fé. Ah, como é bom ter memoriais da fé. Eu tenho hoje, eu confesso que mesmo no pastorado eu li alguns livros e os pastores contavam suas experiências. E eu... Shit, que coisa. Eu queria uma experiência assim. Agora, cuidado, viu? Quando você quer uma experiência a mais com Deus, se prepare que Ele vai levar sempre para o deserto. E não é experiência pela experiência, é para onde Ele quer te levar, para a expansão do reino dEle e para a glória dEle. E eu tenho o prazer de dizer que foi o momento que eu tive mais experiência com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Foi quando Ele me levou para um deserto ministerial. O momento onde eu vi Deus de perto, muito mais de perto. Muito mais de perto. Foi o momento que mais eu percebi Ele me dando um cafuné, me abraçando, dizendo, o texto de Apocalipse ficou colorido. Não temas, João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto, mas eu voltei a viver. E eu tenho a chave da morte e do inferno. E você sentir Ele com a mão direita no seu ombro. Ei, a mão direita dele não está só, não foi colocada apenas sobre o ombro de João. A mão direita dele está sobre você. Você não imagina quando você está lá chorando, Ele está do teu lado. Aqui não é sensacionalismo, isso aqui é Bíblia. A segunda parte só quando, segundo sermão. Os memoriais da fé nos empurram para uma fé que gera novos memoriais. Aconteceu isso com Josué. Ele olhou para os memoriais da fé. E os memoriais da fé de Josué levou Josué a uma fé tão forte que ele gerou outros memoriais. As pedras lá do Rio Jordão. Mais de 30 reis vencidos. E um capítulo só falando das vitórias. Mas o protagonista, quem é, Natália? Eu encerro dizendo isso. Quem é o protagonista das vitórias do capítulo 12 de Josué, que tem como pano de fundo os capítulos 10 e 11. O Senhor. Israel, o Senhor. O Senhor. A glória deve ser dada sempre ao Senhor. Para sempre o Senhor. É só lhe der glória. É uma outra expressão em latim. Somente a Deus toda a glória. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.